Olá, aqui é a Cássia Castro da Eixo Inteligência Imobiliária. Hoje a gente vai responder uma pergunta que sempre me fazem, que é o seguinte: de quem que é a culpa do trânsito absurdo que a gente vive em São Paulo? Tem muitas pessoas que falam que a culpa é do incorporador. Será que é do incorporador mesmo? Porque falam assim, puxa, porque se ele pensasse melhor, fizesse o residencial mais próximo do comercial, ou se a parte das lojas que tem que comprar no supermercado, na farmácia, se fosse tudo mais perto, será que não seria melhor? E esse trânsito de ir e vir, né, que é o que a gente chama de movimento pendular, não seria encurtado? É o incorporador o culpado? Gente, não é o incorporador. Na realidade, a nossa cidade de São Paulo ela é pensada, tá? É pensada e a cada 10, 15 anos ela é revisada. Tem urbanistas que desenham pra gente um plano diretor, um plano do nosso zoneamento, para identificar nos bairros aonde deve ficar o residencial, aonde deve ficar o comercial, aonde está essa parte desse movimento das famílias paulistanas, né, para justamente fazer uma coisa mais inteligente, para que fique uma coisa mais prática e que converse com a realidade que é tão mutante, né? Então, você vê, por exemplo, há 20 anos atrás, quando se falasse de um apartamento de 10 metros quadrados próximo do metrô, era uma coisa impensada, né? Ou 20 metros, ou 25 metros, enfim. Hoje, o que acontece? Os urbanistas, tá, nesse último plano diretor, trouxeram uma proposta diferente. A proposta de reduzir esse movimento pendular, ela veio atrelada e embasada ao transporte público, né? Então, assim, pela cidade inteira a gente vê que as linhas de trem e de metrô cresceram e que, de certa forma, a gente pode utilizar isso. Então, o que eles indicaram? Perto de transporte público, tem um zoneamento que permite que você faça mais apartamentos, tá? E apartamentos que, para ter mais, obviamente, são menores, né? E que nos miolos de bairro a gente tem apartamentos que são maiores para as famílias maiores, né? Então, assim, a gente sabe que é uma tendência, assim, as famílias acabaram diminuindo, tem pessoas solteiras, tem viúvos, enfim, tem casais que não decidiram não ter filho, mas ainda assim tem as famílias que precisam, que tem 2, 3 filhos, que precisam de um apartamento maior. Então, o novo zoneamento, ele trouxe e ele conseguiu acomodar esses públicos todos, né? Então, assim, em localidades próximas a metrô, a gente chama de eixo, tá? E os outros zoneamentos é o que não é o eixo, mas são diversos tipos de zoneamento. Aonde tem o eixo, são esses apartamentos menores, por vezes, eles não têm vaga de garagem. E isso causa uma estranheza. Puxa, mas por que não tem vaga de garagem? Imagina aquela coisa toda. A intenção do urbanista é justamente fazer com quem esteja no eixo que utilize o transporte público, seja ele o trem, o ônibus, o metrô. Então, é em função disso que esses apartamentos são menores e eles não têm vaga de garagem justamente porque eles estão na proximidade de algum transporte. E aí, o que a gente consegue ver? Que os apartamentos em até 70 metros quadrados têm uma vaga de garagem, tá? E acima disso, o que acaba acontecendo é uma compensação. Apartamentos de 120, 140 metros quadrados, por vezes, acabam tendo 2 vagas de garagem e hoje é muito difícil você ter um apartamento com 4 vagas, que há 20 anos atrás era uma coisa comum, 15 anos atrás, né? Então, essa é a grande mudança, né? E aí a gente vê que o número de pessoas da nossa população cada vez aumenta e que a cada 10 anos é bom fazer uma revisão para ver como é que isso vai funcionar de novo. Então, respondendo à pergunta, não é a culpa dos incorporadores. Na realidade, estão surgindo uma infinidade de empreendimentos, de unidades nos bairros Zona Sul, Zona Oeste, Zona Leste, Zona Norte. Por quê? Esses são os projetos que repensaram essa nova família, né? Então a gente vai ter aí algumas boas novidades pro finalzinho desse ano ainda e pro começo do ano que vem, e aí eu vou fazer um capítulo especial para dar essas dicas com todos esses empreendimentos que estão aparecendo. Fica com a gente, qualquer dúvida que tiver, procura o pessoal aqui da Eixo Inteligência Imobiliária. Um grande abraço!